Vamos falar agora das pirâmides ecológicas, tá? Vamos lembrar primeiro o conceito de nível trófico. Cada ecossistema possui diversas espécies de organismos, produtores, consumidores primários, consumidores secundários, etc. e decompositores, né? O conjunto de organismos de um mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico. Então, ali, todos os organismos que se alimentam de organismos produtores seriam os consumidores primários e estariam ali no mesmo nível trófico. Embora, como a gente já viu, cada organismo possa estar em mais de um nível trófico simultaneamente. O primeiro nível trófico é o dos produtores, os organismos autótrofos ou autotróficos, que sintetizam seu próprio alimento. O segundo nível trófico vão ter os herbívoros, que se alimentam dos produtores, né? O terceiro nível trófico tem os carnívoros, que vão se alimentar dos herbívoros. E assim por diante. Quarto nível trófico. Carnívoros se alimentam de organismos do terceiro nível trófico. Isso é variável, né? Diferentes ecossistemas podem ter uma grande quantidade de níveis tróficos, né? 10 níveis tróficos, e ecossistemas mais simples vão ter menos níveis tróficos, 2, 3 ali. O último nível trófico, portanto a gente não pode saber qual seria o número a priori, a gente diz que são os decompositores. A gente coloca eles arbitrariamente como o último nível trófico porque eles decompõem a matéria orgânica de volta para substâncias simples, inorgânicas, né? E aí a gente tem as pirâmides ecológicas. Pirâmides ecológicas são ferramentas que representam as relações quantitativas entre os diferentes níveis tróficos de um ecossistema. E a gente vai dar uma olhada em diferentes tipos de pirâmides ecológicas aqui. Um dos tipos é a pirâmide de números, ou uma pirâmide populacional. Ela indica o número de indivíduos em cada nível trófico, tá? Lembrando que cada nível trófico vai ter indivíduos de diferentes espécies ali. A gente não está separando por espécie, mas sim pelo nível trófico, por aquilo que ele se alimenta, né? Então a pirâmide de números indica o número de indivíduos em cada nível trófico. A gente tem a pirâmide de biomassa, que ela representa a quantidade de matéria orgânica por área ou por volume em unidades ecológicas, que podem ser ecossistemas, por nível trófico mesmo, ou por populações. E a gente tem a pirâmide de energia, que representa a quantidade de energia acumulada em cada nível trófico. Tá? Vamos dar uma olhada nessas diferenças. Então, o primeiro que a gente citou é a pirâmide de números. Ela é muito simples. Indica a quantidade de organismos em cada nível trófico. Então, a gente tem esse exemplozinho aqui, seria uma pirâmide ecológica, tá? A ideia é que o tamanho dessas barras gráficas siga uma escala, né? Que represente efetivamente o número de organismos ali. A gente tem na base os produtores, quantos organismos produtores tem naquele ecossistema, naquela população, naquela comunidade ecológica, por exemplo. O segundo estágio ali da pirâmide é o número de consumidores primários, o terceiro, consumidores secundários, e no topo ali está consumidores terciários. Aqui a gente colocou uma pirâmide com só 4 níveis tróficos, né? É interessante notar que a pirâmide de número não precisa ter esse formatozinho perfeito de pirâmide, apesar do nome. Ela pode ter uma cara assim, olha, bem diferente, porque é possível que você tenha um número menor de indivíduos ali como produtores, um número menor de organismos, mas que produzam matéria orgânica suficiente para sustentar uma quantidade muito maior de consumidores primários, de herbívoros, tá? Por exemplo. Essa inversão pode acontecer em diferentes partes aqui da pirâmide. Exemplo disso. Por exemplo, um local em que a maioria desses produtores sejam árvores. Então você tem com copas, né? Copa, aquela parte alta da árvore com os galhos cheio de folhas, com copas grandes, muito grandes. Então o número de árvores pode não ser tão grande, mas a quantidade de matéria orgânica que tem numa árvore grande é suficiente para sustentar um monte de consumidor primário. Lembrando que dentro desses consumidores primários a gente inclui vários invertebrados, insetos que se alimentam de folhas, né? Lagartas, gafanhoto,
grilo, etc. Então pode ocorrer essa inversão, no caso da pirâmide de números. Outro exemplo é a pirâmide de biomassa, é outro tipo de pirâmide ecológica, tá? Que, como eu falei, representa a quantidade de matéria orgânica por área ou por volume em unidades ecológicas. Então a gente tem um exemplozinho ali, produtores, herbívoros e carnívoros. Botei uma pirâmide um pouquinho mais simples, né? E aí a quantidade representada ali é por alguma unidade que representa peso, né, da massa pela área, seja gramas por metro quadrado ou quilogramas por metro quadrado, por exemplo. E por fim, a gente tem a pirâmide de energia, que representa a quantidade de energia acumulada nos diferentes níveis tróficos. Um detalhe que eu marquei ali, a pirâmide de energia nunca é invertida. Ou seja, a base é sempre maior do que o nível trófico seguinte, que por sua vez é maior do que o seguinte, e ela vai ter sempre, então, esse formato de pirâmide. Por que que no caso da pirâmide de número podia ser invertido, ou na pirâmide de biomassa podia ser invertido também, e na de energia não é possível inverter? Porque os organismos precisam de energia para viver, né? Óbvio. Porém, que talvez não seja tão óbvio, é que o conjunto de organismos em determinado nível trófico não pode jamais acumular mais energia do que havia no nível trófico da onde eles se alimentaram, o nível trófico inferior, né? Porque não tem como ele só absorve energia pela alimentação, né? No caso dos consumidores. Então não tem como ele absorver mais energia do que aquilo que estava disponível no nível trófico inferior, tá? É como você abrir sua geladeira, não tem como você comer mais, como você obter mais energia do que aquela que está disponível nos alimentos que estão na sua geladeira. A não ser que você vá no supermercado comprar mais, mas vamos dizer que não possa fazer isso, tá? Porque é um sistema fechado. Então não tem como ser maior. E é sempre menor, né, a quantidade de energia no nível trófico em relação ao nível trófico inferior. Por quê? Por causa daquela questão de que a eficiência de consumo, né, da transferência de energia, ela não é 100% de um nível trófico para outro. Então, as pirâmides ecológicas são ferramentas muito úteis para a gente visualizar essas trocas de matéria orgânica, né, de biomassa, e também de energia entre um nível trófico e outro, e entender melhor como esses ecossistemas funcionam.